Querido irmão em Cristo Jesus, que a graça de Deus seja contigo, nós assumimos com você o compromisso de produzir uma sequência de ministrações sobre a reforma protestante, né? Que é um tema muito amplo, muito vasto, mas muito pertinente e edificante. Nós estamos comemorando 504 anos de reforma protestante. 504 anos. E nós somos gratos a Deus porque nós herdamos dos reformadores um grande legado de fé. E damos graças a Deus também porque estamos resgatando a memória histórica dos heróis da fé. Que esses homens eles foram também heróis. Martinho Lutero foi um grande herói, John Russo, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Colet, John Calvino, Erasmo de Roterdã. Esses homens deixaram para a igreja da contemporaneidade um grande legado, né? Nós herdamos dele um grande legado de fé. Um grande legado de fé. E a reforma protestante, ela ocorreu dentro do cristianismo ocidental. Dentro do cristianismo ocidental. E você observa que a reforma protestante e o renascimento cultural são dois movimentos sucessivos, mas interligados. Interligado. O renascimento cultural é uma forma de fazer renascer o que morreu. O que nasceu lá na antiguidade clássica morreu no período medieval e precisava renascer na idade moderna. Mas o que nasceu lá na antiguidade clássica? Nasceu a cultura, nasceu a arte, entendeu? Nasceu a filosofia, nasceu a valorização do ser humano. E na Idade Média, tudo isso morreu, porque a Idade Média era caracterizada pelo teocentrismo. E o teocentrismo justificava a dominação religiosa. É isso? Justificava a imposição de dogmas religiosos. Justificava as crenças supersticiosas. Essas crenças elas se tornaram dominantes e incapacitantes. Então a Idade Média, para o pensamento renascentista e para o pensamento cristão, foi uma idade das trevas, idade das superstições religiosas. Lutero, quando ele idealizou 95 teses e fixou essas teses lá na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517, ele estava inconformado com a corrupção e a degradação do clero. Lutero não tinha a intenção de criar uma ruptura, de quebrar a unidade religiosa e política da Igreja Católica, mas de reformar o que se deformou, renovar o que perdeu as suas características originais e de fazer renascer o que morreu. E o que estava morto? A ortodoxia cristã. A hermenêutica bíblica estava morta. Então Lutero tentava fazer renascer, ressurgir um cristianismo nos modes do período apostólico. Aí ele contestou contra as indulgências medievais. As indulgências eram comércios de pedaço de terra no céu. Lutero achou aquilo um sacrilégio, o cúmulo do absurdo, uma profanação, vender pedaço de terreno nos céus, porções do sangue de Cristo, pedaços de cabelo de Maria, um horror. Lutero criticou também a simonia
era comércio de cargos eclesiásticos. Porque o clero medieval ele tinha uma dualidade, o clero regular e o clero secular. O regular estava nos mosteiros, praticando o ascetismo, em busca de uma suposta santidade. O clero regular era formado por um grupo mais elitizado. E o clero secular é aquele que estava mais próximo de pessoas de todas as camadas sociais. Agora, pertencer ao clero era um excelente investimento e bastava pagar e um preço alto. Preço alto. Lutero criticou também a canonização e a beatificação do venerável. O venerável é aquele que detinha virtudes divinas. Ele alcançou um nível elevado de espiritualidade, então tinha que passar pelo processo de canonização e beatificação. Lutero criticou também o celibato sacerdotal. Ele chegou a dizer que o sacerdote católico era alguém que vivia em abstinência sexual. Era uma tortura física e psicológica, porque a atividade sexual é uma necessidade básica do ser humano. Com isso, Lutero foi acusado de ser um reacionário. Um reacionário. E todo pensamento, toda atitude anticlerical era chamada de reacionarismo. O reacionário é aquele que impede o avanço da igreja, o progresso da igreja. É aquele que tem uma mentalidade retrógrada e tinha que ser punido. Lutero criticou também a veneração de imagens, a prostração diante de imagens. Ele foi acusado de iconoclastia. Essa palavra iconoclastia significa etimologicamente quebrador de imagens. Lutero não quebrou imagens assim literalmente, mas ele contestou contra a veneração às imagens. Aí dizia que só quem tem que ser adorado é Jesus. Prostrar-se aos pés de Cristo, não aos pés de imagem. Lutero tentou também democratizar o acesso à interpretação da Bíblia. Porque só o clero medieval tinha um monopólio. Na cabeça dos clérigos, só eles interpretavam corretamente a Bíblia Sagrada. E eles usavam um método de interpretar a Bíblia muito perigoso, que era o método quadrigo, ou seja, eles davam 4 sentidos ao texto bíblico. Eles pegavam um texto, dava o sentido literal a um texto, e por trás da literalidade mais 3 sentidos, o sentido moral, o alegórico e o anagógico. E a Bíblia predominante, entendeu? Era a Vulgata Latina. E na Vulgata Latina tinha alguns livros que não eram livros canônicos, eles eram pseudo-canônicos. Aqueles 7 livros que vieram lá da Septuaginta, como apócrifos ou pseudo-canônicos, eles passaram lá pelo primeiro século, pelo concílio de Jâmnia, e eles foram considerados pseudo-canônicos. Quando chega cá no 4º século, o autor da Vulgata Latina, que foi aquele... como é o nome dele, meu Deus? Ele foi Eusébio de Irion, conhecido popularmente por Jerônimo de Estridão, mas foi Eusébio de Irion, o nome dele era Eusébio de Irion. Então esse cidadão ele inseriu no cânon sagrado aqueles livros. Lutero questionou o método que os reformadores usaram para interpretar a Bíblia. Não foi o método da Igreja Católica, esse método quadrigo que dá 4 sentidos ao texto. O método dos reformadores foi o gramatical ou histórico-gramatical. Como assim? Submeter o texto bíblico a uma análise gramatical, as regras da gramática, e buscar todo o seu contexto histórico, cultural, linguístico, literário. Este foi o método dos reformadores, o método histórico-gramatical. Posteriormente vieram outros métodos,
como por exemplo o método histórico crítico, usado pelos teólogos liberais, mas o dos reformadores foi o histórico gramatical. Lutero, ele criou 5 bases de sustentação da sua teologia. E nós vamos falar sobre os 5 solas luteranos no próximo vídeo. Mas uma das bases, uma dos solas foi o sola escritura, ou somente a escritura. Somente a escritura. Então este foi o ensino de Lutero. Só que esta base de sustentação da teologia luterana foi mal interpretado. E isso acabou produzindo efeitos colaterais, como por exemplo os fideístas, né? Eles criaram o fideísmo ou biblicismo, coisa que Lutero não criou. Então o fideísmo é uma deturpação do sola escritura de Lutero. Entendeu? O fideísmo é uma espécie de anti-intelectualismo. É um método apologético que defende a fé de todo tipo de conhecimento científico, filosófico, teológico. Os anabatistas também, eles tentaram radicalizar as 5 bases da teologia luterana. Entendeu? E isso não foi bom, isso produziu também efeitos colaterais. O pietismo, movimento idealizado por Jacob Sperner, também em alguns aspectos eles interpretaram de forma equivocada a teologia luterana, mais precisamente os 5 pontos da teologia luterana. E nós vamos ver isso mais na frente. Olha, eu diria que um grande momento da reforma foi a pré-reforma, que foi o seu período embrionário. Os pré-reformadores, os valdenses, eles lançaram as bases da reforma protestante. Então nós vamos falar um pouquinho também sobre os pré-reformadores. Outro momento também importante para uma abordagem é a contra-reforma, lá no final do século XVI, no Concílio de Trento. Esse concílio teve o objetivo de fortalecer, de reafirmar os dogmas da Igreja Católica, porque as ideias reformistas já estavam espalhando por todos os países da Europa e mudando a mentalidade europeia. Então a Contra-Reforma foi uma reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. Aí teve que reafirmar os dogmas, como o dogma da transubstanciação, o dogma da catequização, e também punir os hereges. Daí tem que intensificar a Santa Inquisição. Então você observa, um assunto muito amplo, muito vasto, e a gente tem que falar dessa forma sequencial, uma pincelada aqui, outra pincelada ali, outra pincelada ali, até você concluir o assunto. Mas eu te espero no próximo, viu? Na próxima ministração eu te aguardo. Mas antes disso eu quero que você entre aí nesse espaço e dê uma clicadinha, viu? Faça parte deste canal, eu preciso de você. Faça aí um comentário. O que você acha da reforma protestante? Você acha que eles deixaram, os reformadores, deixaram um bom legado de fé para a igreja contemporânea ou não? Faça aí um comentáriozinho. Deus seja contigo.